O terror do entregador de pizza. Capítulo 1. A entrega noturna. A chuva caiu implacável sobre as ruas desertas da cidade de Crestwood. Os relâmpagos cortavam o céu noturno, revelando breves lampejos da escuridão que envolvia a metrópole. Jack, um entregador de pizza que tinha encarado inúmeras noites tempestuosas, foi enviado a partir para o que parecia ser apenas mais uma entrega rotineira. No entanto, desta vez, o destino o aguardava com uma armadilha sombria. Vestido com sua jaqueta surrada e capacete, Jack encarou o espelho retrovisor de sua scooter, refletindo sobre a estranheza daquela noite. A voz do cliente, quando telefonara para fazer o pedido, tinha um timbre incomum, quase sobrenatural. Um presságio de desastres que o fez estremecer. O destino, cruel como um mestre das trevas, havia traçado seu caminho para algo terrível e insondável. A estrada estava lamacenta, e a água da chuva escorria pelas lentes de seu capacete, obscurecendo ainda mais a escuridão que o rodeava. Cada rua que percorria parecia mais sombria do que a anterior, e o som da chuva que batia no seu capacete ecoava como o lamento de almas aprisionadas. Jack ansiava por chegar ao endereço, desvendar o mistério e retornar à segurança de sua pizzaria. O vento uivava por entre as árvores encharcadas, como um coro de espectros sussurrando segredos inomináveis. Jack estava determinado a não ser atormentado por pensamentos paranoicos. Ele aumentou a velocidade da scooter, ignorando a sensação de que algo não estava certo, que o tecido da realidade havia se desgarrado e permitiu que o sobrenatural penetrasse em sua vida. Finalmente, a scooter parou diante de uma casa antiga e abandonada, um reduto do tempo e do abandono. As janelas estavam quebradas e as tábuas da fachada estavam carcomidas pelo tempo. Jack se disse se teria chegado ao endereço certo, pois parecia que ninguém poderia viver naquele lugar macabro. No entanto, a voz sombria que o guiou até ali estava certo, e ele não ousou questioná-la. Com o estômago contraindo-se de nervosismo, Jack desceu da scooter e se dirigiu à porta rangente da casa. A madeira parecia gemer de agonia, sob o toque trêmulo de sua mão. Ele empurrou a porta, revelando um corredor estreito e escuro. A única luz vinha de sua lanterna tática, que emitia um feixe fraco que se perdia na escuridão. Jack hesitou por um momento, mas uma lembrança de que era conhecido por sua bravura ou impulso a seguir em frente. Ele estava em território desconhecido, mas sua determinação o fez prosseguir. Cada passo que dava fazia eco no corredor sombrio. A sensação de que não estava sozinho só aumentava. No entanto, ele não tinha escolha. A pizza deveria ser entregue, e seu código de conduta o impelia a cumprir a missão. Mas o que o esperava naquela casa abandonada, no coração da noite tempestuosa, estava além de sua imaginação. Seria uma jornada de terror e mistério que o levaria a enfrentar horrores insondáveis e revelações aterradoras. Jack, o entregador de pizza destemido, estava prestes a embarcar em uma noite que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 2. A casa abandonada. A casa diante de Jack parecia um portal para o passado. As paredes de pedra eram cobertas de musgo, e as janelas quebradas permitiam que a chuva penetrasse, formando poças no chão de madeira apodrecida. A porta de entrada estava semi-aberta, como um convite macabro para explorar o desconhecido. Com um arrepio que percorreu sua espinha, Jack empurrou a porta rangente, e ela se abriu lentamente, como se cedesse sob o peso de segredos antigos. A escuridão que se estendia além da soleira era quase palpável, e ele tateou em busca de sua lanterna tática. O facho de luz rompeu as sombras, iluminando um corredor repleto de teias de aranha que pendiam como fios de prata em uma tapeçaria sombria. Cada passo de Jack ecoava no corredor deserto, criando uma sinfonia de solenidade e mistério. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos, os ecos do passado que se recusavam a serem esquecidos. O chão rangeu sob seus pés, como se a própria casa reagisse à sua presença intrusa. No final do corredor, Jack encontrou uma porta entreaberta, e a luz de velas que brilhava do outro lado parecia desafiar a escuridão da casa. Ele empurrou a porta com cuidado,
revelando uma sala que parecia congelada no tempo. O brilho fraco das velas criava sombras dançantes nas paredes, projetando uma atmosfera de mistério e intriga. No centro da sala, uma mesa estava postada como se esperasse por ser convidada há muito tempo. 2 cadeiras estavam dispostas diante dela, como se aguardassem ocupantes que nunca mais voltariam. Jack ficou momentaneamente paralisado, tentando entender o significado daquela visão surreal. Sentado à mesa, imóvel como uma estátua de pesadelos, era um homem vestido de preto. Seus olhos eram janelas para a escuridão eterna, e um sorriso macabro que se estendia de orelha a orelha curvava seus lábios. Jack sentiu um calafrio percorrendo sua espinha, um sentimento de que ele estava diante de algo além de sua compreensão. "Bem-vindo, Jack", disse o homem de preto em um tom suave, como se tivesse estado à espera de seu convidado por toda a eternidade. "Sente-se, vamos compartilhar uma refeição." Jack estava atônito, lutando para entender a realidade distorcida que o cercava. Ele não conseguia articular uma palavra, mas seus instintos diziam que a única saída era obedecer. Ele caminhou lentamente em direção à cadeira vazia e se sentou, seus olhos fixos no homem enigmático diante dele. O homem de preto pegou uma faca afiada e cortou uma fatia de pizza, com uma precisão quase cirúrgica. O silêncio pairava na sala, pesado e opressivo, enquanto Jack observava o homem colocar a fatia no prato. O odor da pizza recém-assada preenchia o ar, mas havia algo errado naquela refeição. Era como se a comida carregasse consigo um segredo sinistro, uma ligação com o passado obscuro da casa abandonada. Enquanto o homem servia a pizza, Jack se sentia enredado em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele sabia que estava em uma encruzilhada do destino e a escola que fez determinaria o rumo de sua vida. No entanto, o que o aguardava naquele sinistro banquete era uma revelação sombria que desafiaria sua sanidade e a direção por um caminho de terror inimaginável. Jack estava prestes a mergulhar em um pesadelo do qual talvez nunca mais pudesse escapar. Capítulo 3. A refeição macabra. Jack sentou-se à mesa, o olhar inquisitivo e desconfiado, fixo no homem de preto à sua frente. O silêncio na sala era opressivo, interrompido apenas pelo som da chuva, que martelava as janelas quebradas. A pizza recém-cortada, com seu aroma tentador, parecia tanto uma recompensa quanto uma armadilha. E Jack hesitou por um momento. No entanto, a fome que o atormentava há horas falou mais alto que o medo. Ele pegou um pedaço da fatia de pizza que estava em seu prato. Os dedos tremia levemente e levou à boca. O sabor era delicioso, mas a cada mordida, um gosto amargo de apreensão persistente. Jack tentou ignorar a sensação incômoda que o percorria, como se estivesse se entregando a um destino sombrio. Enquanto comiam em silêncio, o homem de preto começou a contar histórias que deixaram Jack arrepiado. Ele falava em um tom baixo, como se as palavras fossem sussurradas pelos espíritos ancestrais. "Esta casa", começou o homem, "é um poço de segredos obscuros e maldição. Durante décadas, ela foi palco de eventos que desafiaram a compreensão humana. As velas na sala ganham vida própria, suas chamas dançando de maneira inquietante, lançando sombras retorcidas nas paredes." Jack fixou os olhos nas chamas, que começaram a piscar de forma irregular, como se respondessem à narrativa sombria. O homem contínuo, com seu olhar vazio fixo nos de Jack. "Dizem que esta casa é assombrada por espíritos vingativos", sussurrou o homem. Sua voz ecoava na sala escura. "Moradores desapareceram aqui, suas almas presas no abismo entre a vida e a morte. Eles vagueiam por essas paredes, famintos por vingança, prontos para atormentar qualquer alma que ouse entrar." Jack, que sempre via nessas histórias de fantasmas meros contos da carochinha, sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. A atmosfera da sala parecia mais densa, mistura com a energia opressiva do passado. Cada relato sombrio do homem de preto ampliava a sensação de que a casa era um receptáculo de pesadelos que se recusavam a morrer. O relato macabro contínuo, descrevendo incidentes sobrenaturais que aconteciam na casa,
acontecimentos inexplicáveis que ninguém jamais ousara testemunhar de perto. Jack queria rir da superstição absurda, mas algo naquele lugar o mantinha cativo, como uma marionete nas mãos de um ser obscuro. À medida que o Homem de Preto narrava histórias de terror, um vento começou a soprar. As velas, antes de relutantes em se extinguir, agora obedecem a um comando invisível. As sombras se multiplicaram e dançaram pelas paredes, como se os espíritos vingativos estivessem despertando em resposta às histórias contadas. Jack sentiu um calafrio de pavor percorrendo sua espinha. Ele não podia negar mais a realidade que se desenrolava diante de seus olhos. A casa era um caldeirão de pesadelos, onde o sobrenatural e o mundano se entrelaçavam de maneira sinistra. O Homem de Preto tinha uma influência sombria sobre aquele lugar, e Jack estava enredado em uma teia de terror da qual não havia escapatória. Enquanto as velas se apagavam, mergulhando na sala na escuridão absoluta, Jack sabia que a noite estava apenas começando, e ele enfrentaria horrores além de sua compreensão. Capítulo 4 – O pesadelo sem fim. O silêncio era garantido após as velas se apagarem, mergulhando na sala na escuridão total. Jack sentiu uma presença maligna ao seu redor, uma sombra invisível que parecia observá-lo com olhos gélidos e invisíveis. Sussurros imperceptíveis reverberavam nas paredes, como se os próprios espíritos despertassem da escuridão para lançar sua maldição sobre o intruso. Jack estava imóvel, sua respiração agitada, seus sentidos aguçados à beira do colapso. Ele sabia que algo terrível estava acontecendo, algo que estava além de qualquer pesadelo que já tivesse experimentado. No entanto, ele não podia ver o que o cercava, apenas sentia a presença aterrorizante que o observava. Então, como um sopro de pesadelos, a luz retornou, revelando um cenário macabro. O Homem de Preto havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. No entanto, a sala estava agora irreconhecível. As paredes, uma vez cobertas de musgo e sombras dançantes, estavam manchadas de vermelho escuro, como se o próprio inferno tivesse deixado sua marca. Jack sentiu o gosto de Billy na boca, ao perceber que o que ele testemunhara era real. Com um desespero crescente, Jack se levantou da mesa e correu em direção à porta pela qual entrará. No entanto, as portas e janelas ficaram trancadas, como se a própria casa tivesse sido aprisionada. Ele martelou a porta com os punhos, clamando por ajuda, mas o som de suas súplicas ecoou pelo corredor vazio, sem resposta. A casa parecia ter se tornado um labirinto vivo, um pesadelo sem fim do qual Jack não conseguiu escapar. Com a lanterna tática em mãos, ele começou a explorar cada canto e recanto, em busca de uma saída, de uma brecha naquela realidade distorcida. Cada corredor parecia mais sinistro que o anterior, cada sala mais repleta de segredos obscuros. Enquanto percorria a casa, Jack se deparou com fotografias antigas que narravam uma história de assassinato e sofrimento. Os retratos empoeirados revelavam moradores antigos da casa, rostos sombrios congelados no tempo. Ele poderia ver o medo nos olhos deles, uma tristeza profunda que ecoava através das décadas. Cada foto era um pedaço de um quebra-cabeça macabro que Jack estava começando a montar. À medida que explorava mais profundamente, Jack descobriu uma porta secreta que o transferiu para um porão oculto. O ar estava impregnado de um odor acre e mofado, e Jack sentiu a presença maligna se intensificar. No porão, ele encontrou artes antigas, velhas escrituras, e um diário coberto de poeira que continha relatos de rituais obscuros realizados na casa. Com o coração batendo descompassadamente, Jack descobre que a única esperança de escapar daquele pesadelo era desvendar os segredos sombrios que assolavam a casa. Ele estava diante de uma escolha impossível: enfrentar o mal que se espreitava nas sombras, ou ser consumido por ele. Jack sabia que a batalha estava apenas começando, e que ele teria que lutar contra horrores insondáveis, em sua busca pela sobrevivência e pela verdade que se escondia naquela casa condenada. Capítulo 5 – A esperança frágil. Jack, imerso naquele pesadelo macabro, estava começando a concluir que a casa era mais do que apenas abandonada. Ela era amaldiçoada.
Cada som, cada sombra e cada relato que ouvia confirmava suas suspeitas. Aquele lugar estava encantado de malevolência, e ele estava no centro de um torvelinho de terror, do qual não havia escapatória fácil. Enquanto continuava sua busca desesperada por uma saída, Jack descobre que a casa estava viva com sons fantasmagóricos e sombras inquietas. Passos invisíveis ecoavam pelos corredores, como se os espíritos dos moradores antigos estivessem tentando se comunicar com ele. Vozes sussurravam segredos do passado, sugestões ininteligíveis que o envolviam em um abraço sinistro. Jack sabia que havia algo terrivelmente errado na casa. O maldito manuscrito que Jack encontrou no porão escondido agora queimava em sua mente, detalhando rituais obscuros realizados naquelas paredes manchadas de sangue. Ele entendeu que a única esperança de escapar daquele pesadelo era desvendar os segredos que assombravam a casa. Mas isso fez com que confrontasse o mal que espreitava nas sombras, um desafio que testaria seus limites e coragem até o fim. Com a lanterna tática em uma mão e o diário sinistro na outra, Jack decidiu mergulhar no fundo da escuridão para desvendar os segredos ocultos da casa. À medida que explorava cada sala e corredor, as sombras pareciam ganhar vida própria, dançando ao seu redor como espectros vingativos. Jack sabia que estava sozinho contra as forças malignas que habitavam aquele lugar, mas sua determinação crescia a cada passo. As horas se arrastavam, e cada nova descoberta o levava mais fundo no abismo do terror. Ele encontrou símbolos misteriosos gravados nas paredes, queimaduras de rituais e círculos mágicos traçados com sangue seco. Cada elemento parecia um pedaço do quebra-cabeça sinistro que era a casa. Uma evidência das atividades sinistras que aconteceram ali. Finalmente, Jack chegou a um porão escondido, que estava selado com uma porta de madeira profunda. Ele se perguntou que horrores e segredos o porão poderia guardar, mas sabia que não tinha escolha, a não ser seguir em frente. Com um esforço concentrado, ele conseguiu abrir a porta e revelou um mundo ainda mais sinistro. O porão estava repleto de artefatos sinistros, objetos antigos e empoeirados que emanavam uma aura de desespero. Entre eles, encontrou outro diário mais sinistro ainda, cuidadosamente preservado ao longo dos anos, que descrevia rituais obscuros realizados por moradores antigos da casa. Cada palavra no diário era uma confirmação da natureza perversa daquela moradia. À medida que Jack lia as páginas amareladas, ele compreendeu que a única esperança de escapar era desfazer a maldição que assolava a casa. No entanto, isso lhe fez enfrentar o mal que espreitava nas sombras, desafiar forças além da compreensão humana. Ele estava disposto a correr esse risco, a desafiar o desconhecido, porque a única alternativa era a previsão eterna naquele pesadelo. Enquanto seguia as pistas deixadas pelo diário, Jack estava determinado a desvendar a maldição que mantinha a casa e todos que nela eram reféns. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar e que teria que enfrentar horrores inimagináveis e fazer sacrifícios ocultos para encontrar a verdade oculta naquela casa assombrada. Capítulo 6. Um confronto final. Jack, determinado a desvendar o mistério que assolava a casa, reuniu sua coragem e consultou o diário sombrio que havia encontrado no porão. O ritual para quebrar a maldição era complexo e perigoso, mas ele não tinha escolha. Cada passo do ritual foi meticulosamente executado, com palavras e gestos precisos que haviam sido registrados nas páginas antigas do diário. Conforme o ritual avançava, a casa estremecia como se a própria estrutura física estivesse sendo abalada por forças sobrenaturais. Jack sentiu uma pressão crescente ao seu redor, já que o próprio mal estava lutando para impedir seu progresso. Sombras se contorciam e se agitavam, tentando envolvê-lo e afastá-lo de seu objetivo. O ar estava impregnado de eletricidade, e cada passo que ele dava parecia mais pesado, como se o próprio tempo estivesse conspirando contra ele. Aterrorizantes aparições de espíritos vingativos surgiram no caminho de Jack. Fantasmas do passado, rostos distorcidos pela raiva e pelo sofrimento, tentavam detê-lo a todo custo.
Sussurros agourentos ecoavam em seus ouvidos, instilando dúvida e medo. Mas ele se decidiu a não ceder. A determinação era sua única aliada contra o terror que o cercava. À medida que o ritual se aproximava do seu clímax, as forças sobrenaturais que tentavam detê-lo cresciam em intensidade. A casa parecia tremer sob o peso de séculos de maldição, e Jack sabia que estava em uma corrida contra o tempo. Ele recitou as últimas palavras do ritual com a voz firme e inabalável, e tremia a mão para completar o processo. Em um lampejo de luz ofuscante, uma maldição que havia assombrado a casa por tanto tempo finalmente foi quebrada. O som de um lamento angustiado ecoou pelo local, e as sombras recuaram, derrotadas. Jack caiu de joelhos, esgotado, mas a sensação de triunfo encheu seu coração. A casa voltou ao silêncio, e Jack finalmente pôde sentir a vitória que tanto ansiava. As sombras se dissiparam e a escuridão cedeu. Ele estava livre, mas as lembranças daquela noite infernal continuariam a assombrá-lo pelo resto de seus dias. Ele não sabia quem era o Homem de Preto ou por que havia sido escolhido para ser atormentado. A única certeza que tinha era de que a batalha entre a luz e a escuridão era constante e imprevisível. Talvez, em algum lugar, a luz pudesse prevalecer sobre a escuridão. Mas a linha tênue entre o bem e a mal permanecia tênue, e as lendas urbanas continuariam a ecoar nas noites sombrias de Crestwood. Com um suspiro de rompimento, Jack saiu de casa amaldiçoada, agradecido por ter sobrevivido à noite mais aterrorizante de sua vida. Ele podia sentir que a cidade ainda estava envolta em uma aura de mistério, mas agora ele tinha uma história para contar. Uma história que ecoaria nas noites escuras e tempestuosas da cidade, como um aviso para aqueles que ousassem desafiar o desconhecido. Fim. Inscreva-se no canal. Contos Reais. Catal.